Nesse vídeo eu gostaria de apresentar a circunferência no plano cartesiano, verificar equações e algumas características desse objeto, desse ente geométrico. Bom, para isso vamos começar discutindo um pouco da definição de circunferência, que pode melhor nos ajudar. Dentre as várias possibilidades de se definir uma circunferência, eu vou optar por uma que melhor nos auxilia na construção da ideia, que é uma definição extremamente geométrica, que envolve a reunião de pontos. Então eu vou enunciar da seguinte forma. Circunferência é a reunião dos pontos de um plano que são equidistantes a um ponto pré-determinado. Então, com essa definição, eu vou pré-determinar um ponto. A gente vai chamar esse ponto aqui de centro depois, tá? Eu vou deixar aqui com a letra C. E eu vou dizer que a circunferência é a reunião de todos os pontos que mantêm uma mesma distância desse ponto. Que distância? Qualquer uma, né? Então eu vou estabelecer aqui uma distância qualquer. Por exemplo, né, vou pegar essa distância aqui, ó, vou trazer ela para cá e vou, a partir dela, tentar encontrar todos os pontos que satisfazem essa condição. Então, com isso, eu vou determinando os pontos que fazem parte dessa reunião. Saiu um pouquinho torto aqui, mas a ideia é isso. Todos esses pontos que eu estou fazendo aqui, teoricamente, né, tá meio torto, mas teoricamente, fazem parte, respeito a essa característica, ou seja, manter uma mesma distância de um ponto dado. Bom, só para ficar mais perfeitinho aqui, eu vou mudar esse centro um pouco para frente. Pronto, ficou menos pior. Então, a reunião de todos esses pontos aqui, todos, né, que mantém essa mesma distância desse ponto, a reunião deles todos é que a gente chama de circunferência. Então, ao pé da letra vai ser uma linha contínua, né, porque são infinitos pontos que fazem parte dessa reunião. Então, essa é a nossa circunferência. Se esse cara aqui, se essa distância chama R, então a distância do C até qualquer ponto vale R também. R, R e R. Bom, essa definição ajuda a gente a começar a organizar essa ideia no plano cartesiano, porque agora no plano cartesiano a gente vai ter as coordenadas em x e y. Então eu vou fazer um desenho de uma circunferência no plano cartesiano, colocar em um lugar qualquer e ver se a gente consegue tirar algumas informações disso. Então está aqui uma circunferência no plano cartesiano, eixo x, eixo y, um centro, cujas coordenadas eu vou chamar de xc, de x do centro e y do centro. Então deixa eu definir aqui um centro de coordenadas x do centro e y do centro. E o que eu quero tentar descobrir é como que eu faço para encontrar uma expressão que me dê todos os pontos dessa reunião, né? Então eu quero saber se sou capaz de encontrar uma relação que me mostre como que eu monto esses pontos que compõem a circunferência, o vermelho ali. Então eu estou atrás de relações que me mostrem se eu sou capaz de encontrar pontos, esses pontos todos que estão aqui. Então eu estou imaginando que esse ponto P, ele pode correr tanto para cá quanto para cá, e aí eu posso, a partir então dessa configuração, montar aí a relação. Então é isso que eu tenho, basicamente. Um ponto fixo e uma distância. Eu vou chamar essa distância de R, né? R, então, é a distância. A distância, né, que esses pontos estão do centro. Então, a circunferência como reunião dos pontos do plano. Os pontos do plano são esses pontos P, que são equidistantes, a distância é R, e de um plano pré-determinado, de um ponto pré-determinado. Esse ponto pré-determinado é esse ponto C aqui, que é o centro. Então essa é a configuração. A distância aparece aqui, a distância de centro até o ponto P,
é que é o R. Como eu determinei um ponto P qualquer ali, ele pode estar em qualquer lugar. Eu vou chamar essa coordenada do eixo X de P, e essa coordenada em Y, que eu vou melhorar isso aqui, de Y de P. Lembrando que esse X de P e Y de P, eles estão variando. Né? Eles podem estar em qualquer lugar, esse ponto P. Porque como é a reunião, então ele pode estar em qualquer canto. Logo depois eu vou trocar esse x de p por y de p por uma variável que varie de verdade, né? Que tenha essa característica de poder dar ideia de que está variando. Bom, mas o que eu quero verificar é o que acontece ali no interior. Então eu vou ampliar esse cara e ver se eu consigo manipular de alguma forma. Bom, do jeito que está aqui, eu consigo fechar, se eu prolongar essa reta aqui, eu consigo fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Ok? Triângulo retângulo. Esse tamanho aqui, eu sou capaz de descobrir. Se eu olhar aqui à esquerda, eu vou ver que o grande ali é YP e o valor menor é YC. Então essa diferença, essa distância aqui, ela vale YP menos YC. YP menos YC. Da mesma forma, se eu quiser saber esse tamanho aqui, ó, desse cateto, eu vou lá embaixo, verifico as variáveis. Então o maior aqui é o XP, o menor é o XC. Então esse tamanho é a diferença XP menos XC. Ok. Bom, eu sei que esse tamanho, a distância do centro até P vale R. Deixa eu melhorar isso. Então, como eu tenho um triângulo retângulo, o valor dos catetos, eu posso aqui fazer um teorema de Pitágoras, que ficaria assim, ó, a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, xp menos xc ao quadrado, mais yp menos yc ao quadrado, tudo isso é igual a hipotenusa ao quadrado, que é r ao quadrado. Ok. Então já está meio que pronto, porque a ideia é que o xp e o yp, eles variam em toda a circunferência. Então eu posso deixar essas variáveis livres, chamando elas de x e y. Então eu posso escrever isso como sendo x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado é igual a r ao quadrado. E essa já é a equação da circunferência, onde xc e yc são as coordenadas do centro e r é a distância que a gente chama de raio. E está aqui a equação reduzida da circunferência. Então, a partir dessa equação, a gente é capaz de entender algumas configurações da circunferência no plano cartesiano. E desse modo, então, nós podemos verificar como exemplo, se eu tiver a seguinte expressão, x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 4, eu já, olhando para essa configuração, eu posso já tirar algumas coisas, que o centro dessa circunferência ele está localizado no menos 2 no x e, no 2 no x, que é x menos 2, e menos 1 no y. Menos 1 porque aqui está mais, né? Então, como aqui da expressão é menos, então fica menos, só pode ser, o YC só pode ser um número negativo, para fazer menos com menos e dar mais aqui. Então, esse é o centro. E o raio, né, conforme a configuração ali, ó, o 4 é o raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado é igual a 4. Como o raio é um valor absoluto, a gente tem que o raio vale 2. Então, essa circunferência, já temos aqui meio que todas as informações para ela. Se eu tivesse que esboçar o gráfico dela, eu faria aqui
plano cartesiano, procuraria a coordenada 2 no x, a coordenada 1 no y, por exemplo, menos 1 no y, encontraria o centro. Daqui para frente eu traçaria a circunferência. Então, mais ou menos vai cair aqui no 3. A circunferência seria isso aqui. Esse aqui é o centro. Seria algo desse tipo aqui. Cujo centro é menos 1, 2 no x e menos 1 no y. Então, se eu tiver uma equação com essa característica aqui, ó, eu já sei que esse cara que está dentro do x aqui, ó, do ao quadrado, ele é o x do centro. Vou trocar de cor aqui. Esse aqui é o x do centro. Esse aqui é o y do centro. E esse aqui é o raio ao quadrado, conforme está aqui do lado esquerdo. Então, se a equação aparece desse jeito, a gente consegue já ter as informações de cara sobre a circunferência. Porém, as coisas podem não ser tão simples assim, porque a equação ela pode não estar da forma reduzida, ela pode estar de uma outra forma. Então, deixa eu explanar essa ideia. Então, suponha que eu tenha aqui a equação reduzida e eu vou, com muita coragem, abrir ela e ver o que acontece. Então, eu vou abrir esse cara, os quadrados aqui, vou usar aquele trinômio do quadrado perfeito, que é A mais ou menos B ao quadrado, é quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Depende se é mais, a gente usa mais, se for menos, a gente usa menos. Então aqui vai ser com menos. Vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. O outro é a mesma coisa. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Tudo isso igual a r ao quadrado. As variáveis que tem x e y, eu vou deixar elas meio que próximas. E tudo que for valor numérico eu vou deixar de lado. Como assim valor numérico? Lembrando que esses caras aqui variam, o x e o y variam, e esse número aqui é fixo, né? Porque é o x do centro. Então, vai ficar assim. Mais xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Joguei o r para cá. E aí eu tenho uma organização que é assim, ó. Esse cara, por mais que pareça muito estranho, muito cheio, muito poluído, né, de xy, eu posso dizer que, por exemplo, que esse cara aqui é um valor numérico, né? O xc é um ponto fixo, então se eu soubesse xc, isso aqui daria um número. Esse aqui também, né? Porque o yc também é um ponto fixo. Se eu tivesse esse valor eu conseguiria encontrar. E todos esses aqui também são valores numéricos. Os que sobraram ali são variáveis. Então eu posso reescrever esse cara como sendo aqui, ó. Posso chamar esse cara de A, posso chamar esse cara de B, esse cara de C, porque eles são valores numéricos. Então essa expressão também pode ser escrita da seguinte forma: x ao quadrado mais ax mais y ao quadrado mais by mais c igual a zero. Então, toda expressão que tem essa cara, um x ao quadrado mais alguma coisa x, mais alguma coisa, mais y ao quadrado mais alguma coisa y, mais um número, isso é uma circunferência. Então, ela não é mais, essa expressão não é tão intuitiva, mas essa daqui é a equação geral da circunferência. Então, o que aconteceu aqui, né? Então, deixa eu fazer aqui uma organização.
Desse modo que está aqui, eu descobri que eu troquei o A por menos 2xc, senão eu vou esquecer isso. Troquei o B por menos 2yc. E o c eu coloquei no lugar de xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Então isso aqui é extremamente importante porque a gente consegue tentar fazer a volta. Como assim? Vou pegar aqui um exemplo para a gente poder ver o que pode nos esperar aí nos exercícios, nos vestibulares, nos exercícios escolares em geral. Então vou inventar aqui uma circunferência que eu meio que já sei e vou tentar fazer a volta. Então aqui eu tenho aqui uma equação de uma circunferência, então perceba que ela tem aquela característica, né? Ela tem um x ao quadrado, alguma coisa x, mais y ao quadrado, alguma coisa y, mais ou menos um número igual a zero. Eu vou tentar verificar, porque o que me interessa saber aqui é quanto vale o raio, quanto vale o x do centro ou quanto vale o y do centro, para eu poder representar essa circunferência no plano cartesiano. Então, para isso, eu vou usar aqui o modelinho do lado. Tem duas formas de fazer isso. Ou usando esse modelinho aqui da direita, né, que está em vermelho, ou completando quadrados. Completar quadrados é uma tarefa mais algébrica. Eu vou fazer aqui, mas não é uma coisa muito comum que a gente tenha visto, mas eu vou apresentar como fazer. Primeiro eu vou usar esse esqueminha aqui do lado. Então, de acordo com isso que a gente já avançou, eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui e eu sei que quem acompanha o x, eu estou chamando ele de A. Quem acompanha o y, eu estou chamando ele de B. E quem está sozinho, estou chamando ele de C. Então eu vou ter o seguinte, que o A vale menos 2x, o B vale menos 4, desculpa, menos 2x não, menos 2, né? Que é só que acompanha o x. O B é menos 4, porque ele só acompanha o y, e o C é menos 4 também. Bom, verificando isso de acordo com o que a gente viu aqui do lado, eu sei que o A vale menos 2xc, então menos 2xc vale menos 2. O B é o menos 2yc. Menos 2yc vale menos 4. E o C, que vale xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, menos r ao quadrado, vale menos 4 também. Então, aqui eu vou concluir que na primeira expressão em cima aqui, se menos 2xc é igual a menos 2, então xc não tem como ser outro número a não ser o número 1. Embaixo, menos 2yc, que aí dá menos 4, o yc não tem como ser outro número que não seja o número 2. Então aí vai dar menos 2 vezes 2 dá menos 4. Sabendo o xc e yc, eu posso substituir na terceira aqui embaixo. Então o xc ao quadrado é 1 ao quadrado, yc ao quadrado é 2 ao quadrado, menos r ao quadrado igual a menos 4. Avançando nessa conta aqui especificamente, a gente vai ter que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 5. Esse 5 vai para a direita, então eu vou ter que menos r ao quadrado é igual a menos 4 menos 5, que costuma dar menos 9. Se menos r ao quadrado é menos 9, então r ao quadrado é 9. Como o raio, a distância é um valor absoluto, eu sei que r é a raiz de 9. Nesse caso, por ser valor absoluto, o raio vale 3. E aí, então, eu sou capaz de ter todas as informações, porque agora eu sei que dessa equação, o centro tem coordenadas 1 no x e 2 no y, e o raio da circunferência vale 3 unidades. Raio igual a 3.
E com isso eu sou capaz de desenhar a minha circunferência no plano cartesiano, né? Tem o eixo Y, tem o eixo X, 1 no X e 2 no Y dá mais ou menos aqui, 1 e 2, esse é o centro, o raio é 3, então vai passar mais um aqui, a circunferência tem mais ou menos essa cara aqui. Enfim, vou colocar essa expressão no GeoGebra para a gente ver como que fica ela. Antes de ir para o GeoGebra, esqueci aqui, então, a partir então, da equação geral, né, que eu saí daqui, eu posso também, a partir dessa estratégia, mostrar a equação reduzida. Então, eu sei que na equação reduzida é x menos x do centro, que eu descobri que é 1 ao quadrado, mais y menos y do centro, que é 2 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, que é 9. Então, eu saí da equação geral, aqui, e através da estratégia aqui da direita, eu cheguei na equação reduzida aqui embaixo. Agora sim, vamos ao GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra, eu escrevi aqui as duas expressões, né, para a gente verificar. Então, a primeira aqui é x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado menos 4y menos 4 igual a 0, a equação geral, a circunferência. E a reduzida que a gente chegou lá, né, que é x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Então, essa primeira, de fato, é uma circunferência, né, ela está em vermelho ali. E a de baixo também é circunferência. Percebe que elas estão colocadas na mesma posição. Então a gente verifica que de fato essas duas expressões representam a mesma circunferência. Bem, mas isso a gente fez, né? A gente chegou a essa equação utilizando aqui essa expressão da direita, que eu obtive a partir da abertura, né? Quando eu abri algebricamente a equação reduzida e tirei ali algumas características. Mas se você não tivesse essas informações, né? Se a gente não tivesse essas informações, será que seria possível chegar à expressão reduzida a partir da equação geral? Essa é a pergunta mais difícil, né? Então, o que eu vou mostrar aqui é um método que a gente chama de completar quadrados, tá? Ele é baseado especificamente no trinômio do quadrado perfeito. O trinômio é esse aqui, né? Aquele clássico é o a mais b ao quadrado, ou a menos b ao quadrado, né? Que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo, ou o a menos b ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E aí, para fazer isso, eu vou abrir essa expressão de um jeito que fica... deixar uns espaços, né? Então eu vou fazer assim, ó, deixar os x mais distantes dos y. Então aqui é x ao quadrado. Já vou deixar meio que no formato, ó, menos... já tenho 2 ali, já acho que é quadrado do primeiro menos 2 vezes, não tem nada ali, deve ser 1, vou inventar aqui, ó, que é 1, vezes x. Não inventar não, né? Porque não tem nada, então é 1 mesmo. E aí eu vou dar um espaço aqui e vou colocar aqui assim, ó, do y, mesma coisa. Y ao quadrado. Como ali já é menos 4, eu vou colocar assim, ó, 2 vezes 2, porque 2 vezes 2 é 4. Mais y. E aí eu vou deixar aqui, ó, o menos 4 mais distante, igual a 0. Pronto. Não fiz nada, aparentemente, apenas abri aqui essas multiplicações aqui, porque elas estavam fáceis, porque são números pares. Então só fiz isso. Ó, e agora eu vou tentar completar. Ó. Então eu vou tentar completar assim. Pensar assim, ó, que bom seria que esse cara aqui fosse o trinômio do quadrado perfeito. Fosse algo do tipo nesse caso, como é menos, é algo desse tipo aqui. Ó.
Que bom seria também que esse cara aqui fosse algo também daquele tipo. Para isso, eu vou fazer assim, ó. Então eu estou olhando aqui o x, e eu estou vendo quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vou até trocar a ordem aqui, ó, só para ficar mais bonitinho. 2 vezes, então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Falta aqui, então, o quadrado do segundo. Né? Falta aqui o quadrado do segundo. Se o primeiro é x, o segundo deve ser o número 1. Então falta aqui 1 ao quadrado. Só que esse 1 não estava aqui. Então se ele não estava aqui, eu coloquei do lado esquerdo, eu preciso, para que essa balança não se desequilibre, né, que é uma igualdade, colocar também do lado direito. Então eu vou lá depois do zero e coloco 1 ao quadrado. Agora sim, eu coloquei dos dois lados. Mesmo raciocínio para o y aqui, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vou arrumar aqui só para ficar bonitinho também. Troquei, ó. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, falta aqui, ó, o quadrado do segundo. Né? Se o primeiro é y, parece que o segundo vai ser 2. E o quadrado do segundo é 2 ao quadrado. Só que esse 2 ao quadrado não estava aqui nessa expressão, eu acabei de colocar. Para não desequilibrar a equação, eu tenho que colocar do outro lado também, senão ela vai ficar desproporcional. Então, se eu coloquei 2 ao quadrado do lado esquerdo, vou colocar 2 ao quadrado do lado direito também. Pronto. Com isso, a coisa aqui já mudou. Ó. Aqui no x, ó, voltei aqui para a expressão do x, essa primeira. Então aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1, isso aqui, de acordo com o trinômio do quadrado perfeito, pode ser escrito como sendo x menos 1 ao quadrado. Só para conferir. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Sim, é a mesma coisa. E agora, copia aqui o sinal, mais... E esse lado direito, se o y ao quadrado é o primeiro e o segundo é o 2, né, porque ficou quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo, esse cara todo pode ser escrito como sendo y menos 2 ao quadrado. Só para conferir, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Sim, é a mesma expressão. Copio o menos 4 que estava ali. E do outro lado do sinal de igual é 0 mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, então aqui vai dar 5. Ok? Bom, como eu tenho aqui o menos 4, né, desse lado, eu posso jogar ele para lá, ou colocar 4 dos dois lados. Eu vou ter que x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 5 mais 4, que também é conhecido como 9. Então eu cheguei que x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 9. Então é possível, sim, sair da equação geral e chegar na reduzida através de uma técnica que se chama completar quadrados. Completar quadrados. Esse quadrado é por conta do trinômio do quadrado perfeito. Então é extremamente importante ficar atento a essa configuração aqui. A gente vai meio que forçando os números a virar o que a gente quer. Mas desde que eu respeite a equação. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro para não desequilibrar. Então é possível, a partir de uma equação geral, chegar a uma equação reduzida. Ou utilizando completando a completude do quadrado, né, completar os quadrados, ou utilizando aquela relaçãozinha que a gente tinha mostrado logo ali em cima, que é o A igual a menos 2xc, o B igual a menos 2yc, e o C, xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos a ao quadrado. Eu vou aqui
pegar um exemplo para fazer, para a gente ver como se virar aqui. Mas a princípio essa é a apresentação da circunferência. Então vou pegar aqui um exemplo. Então eu peguei aqui uma equação do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 14y mais 10. Eu vou fazer aqui de duas formas. Então primeiro eu vou fazer aquela que eu utilizo os valorzinhos de xc. Então eu só tenho que lembrar que quem acompanha o x é o menos 2xc. Quem acompanha o y é o menos 2yc. E todo aquele que está sozinho, que é o c, né, a gente diz que é xc ao quadrado menos yc ao quadrado, mais yc ao quadrado menos o raio ao quadrado. Então, usando essa ideia, eu vou ter o seguinte, que menos 2xc é igual a menos 10, então o xc só pode ser 5. Qual que era a pergunta do enunciado? Transformar a equação reduzida. Ou equação reduzida, ou eu poderia perguntar quanto vale o raio da circunferência, ou poderia perguntar quanto vale o centro. Equação reduzida, raio e centro, a estratégia vai ser a mesma. Quaisquer uma dessas perguntas. Então, voltando aqui, eu tenho que menos 2xc é igual a menos 10, então xc só pode ser 5. Se menos 2yc vale 14, então o yc só pode ser menos 7. E se xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 10, então eu posso substituir os dois valores. Eu tenho então aqui 25 mais 7, menos 7 ao quadrado é 49, menos r ao quadrado igual a 10. Vou jogar esse r para cá e o 10 para a esquerda. Daí ficaria assim, ó. 25 mais 49 dá 74. O 10 veio para cá, ficou menos 10. E o r ao quadrado, que era negativo, vai para lá, ficou r ao quadrado. 74 menos 10 dá 64. R ao quadrado. O número absoluto, que é o quadrado da 64, só pode ser 8. Então R é 8. Então descobri o raio, descobri o x do centro e y do centro. Posso montar a equação reduzida. A equação reduzida vai ser x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro, e aí é menos 7 ao quadrado, igual a raio ao quadrado, que é 64. Então, a expressão aqui ficou x menos 5 ao quadrado, mais y mais 7 ao quadrado, igual a 64, e essa é a equação reduzida da circunferência. O centro da circunferência tem coordenadas menos 5 e 7, e o raio da circunferência é o raiz quadrada de 64, que é 8. Agora eu vou fazer esse mesmo exercício tentando completar quadrado, só para deixar aqui registrado. Então vamos lá. Tenho aqui a expressão, e aí eu vou fazer aquilo, eu vou separar os x dos y e depois eu vou completar. Então eu vou escrever assim, ó, x ao quadrado, vou colocar o menos 10x para cá, menos 10x, vou dar um espaço, e aí eu vou colocar aqui o y ao quadrado, o 14y, vou dar um espaço, colocar o mais 10, igual a 0. Vou reescrever isso meio que ajeitando, então aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, e aí para dar 10 só pode ser 5. Pulei aqui um pouco, vou agora no y ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro,
vezes o segundo para dar 14, só pode ser 7. Vou dar um espaço, mais 10 igual a 0. Então aqui deve caber o quadrado do segundo, e aqui também, né? Da parte do y. Então, desse do x, se o primeiro é x e o segundo é 5, então aqui tem que ser o quadrado do segundo, vai ser 25, que é 5 ao quadrado. Na parte do y, o primeiro é o y, o segundo a gente verificou que é 7, então o quadrado do segundo, que é 7 ao quadrado, vai ser 49. Porém, o 25 não estava aqui, nem o 49. Então, tudo que eu ponho do lado esquerdo, eu preciso colocar do lado direito. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 25. Deixa eu melhorar isso aqui. Agora sim, mais 25 e mais 49. Tudo que eu coloquei do lado esquerdo foi acrescentado do lado direito, então a balança continua equilibrada aí, a equação. E aí, agora sim eu consigo verificar entre os x e os y, que esse cara aqui é um trinômio do quadrado perfeito e esse aqui agora também é. Reescrevendo isso, como o primeiro é x e o segundo é 5, então é x menos 5 ao quadrado. Aqui, no outro cara aqui do y, eu tenho que o primeiro é y e o segundo é 7, só que aqui é mais, né? O sinal é de mais. Então é é y mais 7 ao quadrado. O 10 estava aqui. Depois o sinal de igual ficou 25 mais 49, que dá 74. Jogando 10 para a direita, então eu vou ter que x menos 5 ao quadrado, mais y mais 7 ao quadrado, é igual a 74 menos 10, que dá 64, e chegamos aqui à equação reduzida. Sabemos que o centro, então, agora tem coordenadas menos 5 e 7. Desculpa, perdão. Coordenadas é 5, porque é x menos x, e menos 7, porque menos com menos dá mais. E o raio é a raiz quadrada de 64, que é 8. Bom, então o que a gente viu aqui é que, voltando, a circunferência pode ser definida como uma reunião dos pontos equidistantes a um ponto pré-determinado. Essa definição de circunferência nos ajuda a encontrar, jogando a circunferência no plano, nos ajuda a encontrar a equação reduzida. Eu tenho duas formas de apresentar a equação da circunferência, a equação reduzida ou a equação geral. A grande dificuldade nem é tanto da reduzida para a geral, mas é sair da equação geral e voltar para a reduzida. O processo ele pode ser feito completando quadrados ou utilizando as relações aqui do x do centro e y do centro, que eu determinei aqui em laranjinha aqui, ó, né? Então, eu posso fazer tanto um caminho quanto o outro. O ideal é que você possa treinar os dois, né? Completar quadrado ele pode ser útil em várias outras situações. É uma habilidade bem interessante de treinar, mas também pode ser feito de outra forma aqui com os x do centro e y do centro, como a gente colocou. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a entender mais ou menos como que as coisas estão organizadas no plano cartesiano com a circunferência e saber ir e voltar das duas equações. Então, paro por aqui e bons estudos para vocês.